duas pontes se cruzando em um único mastro. Uma ideia inédita na engenharia de todo mundo. Sim, eu estou falando da ponte Octávio Frias de Oliveira. Boa noite. Boa noite. Localizado na cidade de São Paulo, inaugurada em 10 de maio de 2008, depois de 3 anos de construção, e hoje é conhecido como um dos maiores cartões postais da cidade. A construtora responsável pela obra foi a OAS, que contou com mais de 420 funcionários. O projeto é de autoria de Catão Francisco Ribeiro, com o arquiteto João Valente Filho. Os custos das obras estavam previstos para 184 milhões, com um adicional de 40 milhões, destinação de sinalização viária, drenagem e pavimentação. O principal objetivo da obra era conectar a Avenida Roberto Marinhos à Marginal Pinheiros. Para entendermos melhor esse projeto, voltemos a 2003, quando as licitações foram iniciadas. O projeto básico previa 2 mastros independentes e 2 pontes retas estaiadas. Porém, devido a alguns riscos de acidentes e questões estéticas, o projeto foi sendo alterado. Conforme as alterações do projeto, os mastros foram se aproximando até se unir e tornar apenas um único mastro e as pontes terem uma ligeira curvatura no meio do seu tabuleiro. Essa mudança trouxe melhorias na funcionalidade e melhorou o acesso da ponte, além de reduzir as áreas de intervenção, levando em consideração que há áreas de proteção natural naquela região. Além disso, a ponte conta com um sistema de drenagem de águas pluviais, no qual a água é direcionada por caixas de passagem antes de ser lançada ao solo. Esse sistema evita o acúmulo de sujeira nas pistas, contribuindo para a conservação da via. Agora vamos passar para o nosso correspondente Vinícius Veloso, que está ao vivo em São Paulo. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Emir. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. É isso mesmo, estamos aqui de frente para esse grande monumento da engenharia civil, que é a ponte Octávio Frias de Oliveira. Bom, essa ponte ela é formada por 2 pistas curvadas que cruzam o Rio Pinheiros, no bairro do Brooklyn. Quanto ao traçado da ponte, cada pista possui 580 metros de comprimento e segue um raio constante de 275,1 metros. O ponto de interseção das pistas ocorre próximo à base de uma torre central em formato de X, que tem 138 metros de altura e 76 metros de largura na sua base. Essa configuração é única no mundo, sendo a única ponte estaiada em 2 pistas curvadas, conectando a um único mastro. Agora, quanto aos estudos geológicos e geotérmicos, foi vivido características específicas devido às condições do terreno e ambientais da região. A região onde a ponte foi construída apresenta uma planície fluvial formada pelo Rio Pinheiros. Estudos geomorfológicos indicam que os setores entre os bairros Pinheiros, Butantã e Cidade Jardim passou por uma transformação significativa devido à urbanização desde a década de 1930. Essas alterações influenciam a dinâmica fluvial e a composição do solo. Fatores essenciais para o planejamento da fundação de uma ponte. É com vocês aí no estúdio. Vamos ouvir agora o colaborador Cássio de Oliveira com mais informações sobre a fundação da ponte. Boa noite para toda a equipe da DC News. Bem, os projetistas tiveram uma difícil missão para decidir qual seria o método construtivo na qual usariam para a fundação, devido a condições do solo, além das interferências existentes no local. Pois, levando em consideração a presença de canais de adução, a linha férrea, a linha de transmissão, o Rio Pinheiros e a Avenida Marginal Pinheiros, sendo inviável o manejo e a relocação dessas estruturas, eles optaram pela utilização intercalada de estacas cavadas, usada muito em solos com boa capacidade de suporte, como em solos rochosos ou compactados, onde a sua execução é feita por perfuração, contrado e posteriormente a concretagem. E também com estacas raiz, que são moldadas no local por perfuração rotativa com revestimento metálico, indicados para solos rochosos ou com bastante quantidade de água. A fundação do mastro central ela consiste em 4 blocos de concreto armado protendido, de 2,9 metros de comprimento e 56 centímetros de largura,
Cada um desses blocos possui 28 estacas escavadas com um diâmetro de 1,3 metros e 25 metros de comprimento. E também possui 10 estacas raízes com 41 centímetros de diâmetro e 25 metros também de comprimento. Tudo isso evitando o canal de adução e a linha de transmissão, dando liberdade para futuros acessos e reparações nesses elementos, sem comprometer a estrutura e durabilidade do mastro. Muito obrigado, Cássio, pela participação. E agora vamos falar sobre o tabuleiro. Para a construção do tabuleiro, utilizou-se o método de balanço sucessivo em tabuleiros curvos, com segmentos protendidos ancorados entre si, permitindo grandes vãos, sem escoramento. A construção foi feita em loco com formas treliçadas deslizantes de 20 toneladas, reduzindo assim o impacto no tráfego e no meio ambiente urbano. E agora vamos falar sobre a estrutura, que possui proteção longitudinal nas vigas para combater a flexão vertical, proteção longitudinal na laje para combater a flexão horizontal, proteção longitudinal nas vigas destinada a resistir à flexão vertical durante a fase construtiva e proteção transversal na laje para combater a flexão vertical na mesma. Ela possui juntas de dilatação, elementos essenciais para acomodar os movimentos estruturais, causados por variações térmicas, tráfego intenso e outras ações dinâmicas. Embora as fontes não sejam publicadas, pontes dessa magnitude possuem juntas duplas metálicas. O nome desse modelo é Fingerjoy. Ela foi projetada para suportar grandes amplitudes de movimento na construção, assim garantindo a estabilidade do projeto. E agora vamos dar início ao nosso quadro Por Dentro da Construção. Natanael de Jesus, Flávio Lopes, é com vocês. Boa noite. No episódio de hoje vamos abordar um pouco mais sobre o mastro da ponte. O projeto desde o início teve algumas especificações que seria ser duas pontes independentes, mas com a finalidade de serem construídas na mesma obra, que resultou numa ideia inovadora para o projeto, onde a ponte foi elaborada com tubuleiros que seriam sobrepostos apenas em um único mastro e seriam feitos entrelaçados por estaios. E falando sobre os estaios, primeiramente, boa noite. Eles são realmente uma marca registrada nessa ponte. Sim, são 144 estaios. Eles são dispostos nas formas de leque e dão sustentação às duas pistas curvas. Quanto à função estrutural desses estaios, eles dão sustentação na vertical e mantêm os tubuleiros suspensos, aliviando toda a carga nas extremidades. E a distribuição da carga fica do seguinte modo: ela recebe parte da carga do tráfego e também do peso próprio da estrutura. Os estaios ajudam a controlar as vibrações e movimentações indesejadas nas estruturas. A estrutura da base ela é formada por pilares que são ligados transversalmente e por 3 vigas amarradas e uma laje. Os pilares ligados longitudinalmente por 2 vigas protendidas. O mastro foi projetado com altura de 138 metros, que já é considerado uma altura elevada para esse modelo de ponte. Porém, é necessário para assegurar o gabarito de 6 metros. Foi por 2 torres inclinadas com espessura de 60 centímetros, com seção variável que se converge para o mesmo ponto. A ligação entre as 2 torres é feita através de uma seção celular de 9 metros de altura, que é composta por múltiplas células e compartilhamentos fechados, formados por paredes internas e externas de concreto e aço. A estrutura é oca por dentro, permitindo uma distribuição uniforme de tensões e maior capacidade de carga. E um fato interessante, Nathan, é que o formato em X surgiu de uma necessidade estrutural e não arquitetônico, e ao decorrer do tempo acabou se tornando uma característica também da ponte.
E agora que entramos no tópico de magnitudes, eu queria deixar algumas informações que são meio que espantosas na quantidade de material que foi gasto. Separando 3 materiais que se destacaram, que foi o concreto, o aço e a iluminação, a gente pode ver que durante todo esse período foi utilizado vários tipos de concreto, como concreto armado, concreto protendido, concreto com gelo, concreto de alto desempenho, podendo chegar até 70 MPa, finalizando toda a obra com 58.700 metros cúbicos de concreto. E também foi gasto 616 toneladas de aço, que foi distribuído em diversas estruturas. Entre elas, 440 toneladas foram gastos só nos 370 mil metros de cordoalhas de aços para fazer os estais. E também, Flávio, é importante a gente deixar claro os estais, que eu acabei de falar sobre eles. O aço é protegido com a camada de polietileno de alta qualidade para evitar que ele venha a oxidar. E para finalizar o tema de magnitude, eu também queria deixar aqui algumas dimensões do tabuleiro. Foi projetado com 16 metros de largura total, incluindo faixas de emergência de 85 centímetros em ambos os lados. Cada viga possui 1,5 metro de altura e os guarda-corpos têm 45 centímetros de largura. O leito carroçável é de 10,5 metros. E, para finalizar, não menos importante, mas teve a parte da iluminação, que contou com 120 refletores de LED e cerca de 40 refletores de 1000 watts, que foram projetados para ter uma eficiência econômica de 53% de energia comparado com outros métodos convencionais. E também, pontos interessantes a ser ressaltados sobre a ponte é que ela possui 6 pistas de rolamento, 3 em cada ponte, e também parte dela é construída como elemento de ligação. É como se fosse um mini viaduto que faz a via chegar até a altura da ponte. Contudo, Natan, podemos concluir que a ponte Octávio Frias de Oliveira é um marco nacional, tanto para a engenharia, a arquitetura e a construção civil em geral. E esse foi o nosso programa. Até o próximo encontro aqui no ADC News. Boa noite. Boa noite.